Paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está em 2 Timóteo 2, verso 1, que diz o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Essas palavras foram ditas a Timóteo, um jovem que enfrentava muitas dificuldades. Ele poderia ter desanimado naquele momento, mas Deus o encorajou a se fortalecer na graça dele. Essa mesma mensagem ela pode se aplicar a nós hoje, com toda certeza. Nós vivemos, num mundo que a cada dia que passa tenta nos afastar mais da verdade, nos coloca diante de distrações, de tentações, de pressões, e talvez muitos de nós tenham sentido que a fé, em alguns determinados momentos, está fraca, que o desânimo tem tomado conta, que as dificuldades, também são grandes. Só que aqui, nessa palavra, a gente encontra algo muito poderoso, que a nossa força não vem de nós, mas da graça de Cristo. Então a palavra de Deus nos lembra que disso aqui em 2 Coríntios 12, verso 9, quando o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que nós não precisamos e nem devemos confiar na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, mas sim na força de Deus. Porque quando estamos fracos, é Ele quem nos fortalece. E aqui tem também uma grande pergunta, Como que a gente pode se fortalecer na graça de Deus? Uma das coisas aqui é que devemos buscar Deus diariamente. A oração, a leitura da Bíblia, não são apenas hábitos, mas são fontes de vida para todos nós. Então, quando nós passamos um tempo com Deus, a nossa fé ela cresce, a nossa visão espiritual também se amplia. Então, outra coisa também que precisamos perseverar, mesmo quando for difícil. Paulo diz que um bom soldado de Cristo ele não se envolve com as distrações desse mundo, mas se mantém focado. Então, hoje, o que a gente vê nesse mundo são diversas coisas que tentam nos afastar de Deus. Redes sociais, filosofias contrárias à palavra, amizades erradas. Só que fomos chamados para algo muito maior. Devemos guardar o Evangelho com fidelidade. Em 2 Timóteo 1,13, Paulo diz: retém o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Isso significa que não devemos nos deixar enganar por ensinamentos falsos, por um evangelho distorcido. Nosso chamado é viver e anunciar a verdade de Deus. Agora, às vezes a gente pode se perguntar assim, como que será que está a nossa vida espiritual? Será que a gente tem nos fortalecido na graça de Deus ou tem tentado lutar sozinho? Então, Deus, ele nos chama todos os dias para nos aproximar dele, para encontrar força na sua presença, para perseverar mesmo diante de lutas. Então, que eu queria deixar aqui para vocês, irmãos, uma reflexão, que eu tenho feito muito: buscar a Deus com mais intensidade, escolher amizades que nos aproximem de Cristo e ter coragem de seguir vivendo e testemunhando a nossa fé, testemunhando a mensagem de Deus. Então, Ele tem um propósito para cada um de nós. Só que para isso nós precisamos estar firmes, fortes e preparados. Então, não vamos desanimar, porque o Senhor, Ele está conosco. Que o Espírito Santo renove as forças de cada um de nós e nos ajude a permanecer firmes até o fim. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Vocês tenham um ótimo dia, um dia abençoado, cheio da graça do Senhor. E não esqueçam, irmãos, Deus ele está conosco. Se Ele é por nós,
quem será contra nós? Ninguém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.